maio de 85, Figueira da Foz. O mito começa aqui, mas de forma diferente daquela que ganhou veracidade, sem no entanto a ter. Cavaco contou a história do carro e, embora falsa, a história pegou. A verdade, porém, é que o professor de Economia não foi ao Congresso da Figueira fazer a rodagem do automóvel. Foi ao Congresso tentar o poder. Quando ele chegou à Figueira da Foz, de facto levava a chave do carro para poder ir e para poder voltar. Isso é indiscutível. É tão indiscutível que vence e, tendo vencido, como sabe, tangencialmente, podendo ganhar ou não ganhar, e terminando o prazo, já falaremos disso, para a entrega das candidaturas, acabou por terminar às 6 e tal da manhã, e a votação começou às 9 da manhã, e durou até a hora do almoço. 3 horas depois do termo da votação, ele fazia um discurso primoroso, com uma encenação única, de tal forma preparado, de tal forma pensado, que eu lembro-me de ter chegado ao telefone e ter dito para uma amiga minha para Lisboa: o homem vai ficar pelo menos 10 anos. No Congresso da Figueira da Foz, por intermédio do engenheiro Henrique de Mel, tive uma conversa com o professor Cavaco Silva, que me impressionou fortemente pela sua personalidade, pela sua determinação, pelas ideias de que era portador, e depois de uma conversa de 3 horas, praticamente 3 horas com o professor Cavaco Silva, ele convenceu-me, quase que me obrigou, e eu acabei por aceder a integrar a equipe dele. Cavaco conspirou, lutou e negociou para chegar a líder, mas não fosse a ajuda irregular de Alberto João Jardim e muito provavelmente a história tivesse terminado de forma diferente. Com prorrogações sucessivas do prazo de entrega de listas, por Alberto João Jardim, que era o presidente da mesa em exercício naquela altura. Aí por volta das 6 da manhã há um problema, faltavam 2 nomes para subscrever a lista de Cavaco Silva. Foi prorrogado, foi sendo prorrogado, uma questão de espírito democrático, não se ia com a lista praticamente feita. A outra lista estava entregue desde a 1 ou tal, 2 da manhã. Bom, e ainda me lembro do Alberto João Jardim ter dito, íamos para o mesmo hotel, ao longo da Marginal na Figueira da Foz: "Oh, eu sou um democrata. Sou um democrata. E este homem não ganha, provavelmente não vai a sítio nenhum, mas merece, o nosso partido assim tem esta alma muito grande, merece a sua chance. E portanto eu acabei por prorrogar o prazo e até substituir-me a 2 candidatos nas 2 cidades. Se eles estivessem acordados, não teria problema. E ele é boa pessoa, ele é boa pessoa e tal. Vamos ver." Marcelo fala num par de assinaturas falsificadas. Jardim assumiu pelo menos meia dúzia. Faltavam as assinaturas. Eu preciso umas assinaturas. E eu disse: "Pá, eu assino aqui como procurador 5 ou 6 delegados da Madeira." As pessoas olharam para mim e dizem: "Deixem o caso comigo." Assinei e a seguir fui rapidamente ao quarto deles, que já estavam deitados no hotel, mesmo ao pé do casinho, e disse: "Vocês importam-se que eu assine por vocês, porque é preciso tantos para a lista do professor Cavaco?" "Opa, assina à vontade", etc. Quer dizer, não fez, mas fui e dei uma corrida imediatamente aos quartos dos hotéis. A ajuda de Alberto João Jardim à candidatura do professor. Tudo, no entanto, uma questão de interpretação. De forma legal. Tudo o que eu fiz foi legal. Arranjei, foi maneira de dar uma interpretação não positivista à lei, mas uma interpretação legitimista. E assim se fez um líder. Não foi brilhante a primeira intervenção de Cavaco no Congresso. O ex-ministro das Finanças de Sá Carneiro defende o nome de Freitas do Amaral como o candidato social-democrata à presidência. Poucos aplaudem, muitos apupam e há mesmo quem garanta ter visto Carlos Pimenta a gritar fascista na direção de Cavaco. O Congresso dividiu-se imenso no momento em que ele falou. Tão imensamente que gente que depois faria parte dos seus governos lhe chamou os piores nomes. Em cima, de pé, em cima das cadeiras. Não, isso é mentira. Isso é mentira. Eu tive vivamente do lado da lista que perdeu o Congresso. Contra o professor Cavaco? Não, só sim, sim. Mas não ao ponto... Não, isso foi campanha que alguém fez para, no fundo, não sei com maus intenções. O Carlos Pimenta, o Pedro Pinto e outras pessoas, todos os apoiantes do Francisco Balsemão e do João Salgueiro e do Mota Amaral, acabaram por suceder no microfone para dizer dele o que o diabo não diz Deus. Cavaco já não tinha direito à segunda intervenção e a verdade é que a primeira não tinha convencido a plateia. Alberto João Jardim, no entanto, volta a dar o jeito. O professor Cavaco, a certa altura, à noite, no bar, dirige-se a mim e diz: "Ó Jardim, eu sei que você amanhã é que vai presidir numa hora em que eu preciso intervir segunda vez, mas eu não tenho já direito de intervir, embora haja desconto de tempo,
porque eu estou cá como militante de base e não na qualidade de membro de um órgão em que possa ter uma segunda intervenção. Eu disse ao Sr. Professor, eu acho muito importante que o senhor fale de novo ao partido, até porque ficaram dúvidas no ar da sua primeira intervenção. E o Sr. Professor esteja descansado que eu vou arranjar maneira do senhor falar, dando aqui uma voltinha no regulamento. Volta dada, Cavaco volta a falar, de uma forma hábil e numa intervenção cuidada, o professor deixa agora cair o nome de Freitas do Amaral. Desta vez ninguém o apupa, a plateia mostra-se mesmo agradada com a intervenção. O lugar de líder estava à sua espera. Aníbal António Cavaco Silva nasce em julho de 1939. No lugar da fonte de Buliqueime estava para chegar a Segunda Grande Guerra. O pai, Teodoro Gonçalves Silva, não chega a completar a 4ª classe, deixando-se tentar aos 17 anos pela aventura francesa, chegando mesmo a emigrar clandestinamente. Fomos, andamos, atravessámos Espanha sem documentos, sem nada, e quando chegámos à Silveira, à fronteira França com Espanha, fomos presos, éramos 6, e a certa altura um deles já conhecia e atirámos aos Altos Pirineus para atravessar lá para o lado da França. Demos ali 3 dias a atravessar os Altos Pirineus até que realmente apanhar um comboio que desse ligação para a França. Receberam a gente íamos todos já completamente esfalfados, sem comida e sem dinheiro, mas lá conseguimos chegar a Paris. A vida de imigrante, no entanto, não o convence. E assim que consegue juntar 10 mil escudos, Teodoro regressa ao Algarve, estabelecendo-se com um primo em Faro. O negócio, porém, acaba por não resultar. Tivemos lá cerca de 1 ano, mais ou menos. O negócio correu mal e a partir... O negócio era de quê? Era de uma tascazinha, comes e bebes, e era um negocinho fraquinho, não dava para 2. E eu disse ao meu primo, olha, ou ficas tu ou fico eu. A gente tínhamos empatado 5 mil escudos cada um, e eu disse-lhe ele, ou pegas ou largas. E ele realmente pegou e depois pagou-me os 5 mil escudos. Depois da pequena tasca em Faro, Teodoro tenta uma mercearia e mais tarde um armazém de cereais em Buliqueime. O negócio, desta vez, vai próspero. Os sinais exteriores dão conta disso mesmo. A gente não éramos ricos, nem éramos pobres, éramos arremediados. Mas não faltava nada. Ele tinha um automóvel, até nessa altura já tinha aqui um automóvel meu, e ele já andava num automóvel, tal. Aos 5 anos, muitos lembram Cavaco como um moço espigadote que crescera demasiado depressa e sempre agarrado à mãe, Maria do Nascimento Cavaco. A estação de comboios de Buliqueime cedo se irá transformar no espaço físico do jovem Aníbal. Cavaco cumpre a escolaridade primária como um aluno mediano. Não se revela muito aplicado nem particularmente assíduo. Logo na primeira classe, Aníbal consegue dar 18 faltas. Enfrenta uma professora açoriana e vai colecionando reguadas na mão. O cabelo espetado traz-lhe então a alcunha que o haveria de acompanhar até Faro. O Nivinho, aqui na escola, talvez lhe chamassem ouriço. Porque ele tinha assim um cabelinho a puxar sempre para a brilhantina. Nós tínhamos de ir bem vestidinhos. Eu tenho uma fotografia que guardo, por acaso tirada num dia muito marcante da minha vida, o dia em que fiz 15 anos, e lá estamos todos, pá, bestialmente bem estampados, e o Aníbal com o cabelo todo esticadinho, e enfim, pois, para fazer aquilo que na altura tínhamos de fazer, que era ser meninos bem comportados. Quando completa 11 anos, o ouriço Aníbal começa então a rumagem diária até Faro. Teodoro matricula o filho na escola Serpa Pinto, optando assim pela via que mais depressa pode facultar ao filho o acesso a uma profissão. Aníbal transforma-se num costeleta por oposição aos privilegiados bifes do liceu. Os do liceu consideravam-se superiores aos da escola, a nível social. Portanto, os bifes. Os bifes, por isso é que se chamavam bifes. E os da escola eram os costeletas. Em relação realmente às famílias mais abastadas, iam para o liceu, os menos abastados iam para a escola. Sem se distinguir, Cavaco vai, no entanto, cumprindo. Aguenta a vida agitada de Faro e a violência do comboio-correio, madrugada dentro. Nós apanhávamos todos os dias o comboio, que era o comboio-correio que saía de cá de cima do Barreiro, apanhámos o comboio às 5 horas da manhã,
Pescávamos a faro entre as 6 e 6 e meia, depois ficávamos lá à espera até às 9 horas que se iniciassem as aulas. O comboio tinha a partida imediatamente antes de Bulicama, era de Albufeira, da estação de Albufeira. Telefonavam para o chefe Ramos, o chefe Ramos vinha bater à porta do Aníbal: Nivim, toca a levantar, porque havia os crónicos, aliás éramos todos crónicos, ninguém chegava a horas, 1 minuto contava muito. Quase 12 horas fora de casa, com 5 escudos de mesada diária, que sempre vão dando para alguns livros de banda desenhada e outras tantas partidas de matraquilhos. Sem esquecer, claro está, o ping-pong, modalidade na qual o jovem Aníbal se torna notado. 3, 4 horas a jogar ping-pong e ele nunca se saturava, gostava imenso de jogar comigo, porque eu jogava muito ao ataque e ele defendia. De maneira que, por vezes, levávamos tardes, não tínhamos horas, até acabar, até esgotar. As distrações começam a tentar o pequeno Aníbal. O desastre começa a desenhar-se. O ping-pong era tudo para ele. E quando ele chumba, o pai fica magoadíssimo. Porque ele chegou a ser, vamos ver se me lembro, campeão distrital do ensino, não é? Esta escola juntava-se com a outra e tal, toma para aqui e para ali. E o Aníbal foi o campeão. E eu lembro perfeitamente do seu Tidor, quando ele chegou lá com a medalhazita, ele disse: a medalha do jogo já tu tens. Agora vamos ver se consegues ganhar alguma medalha nos livros. 1 hora de matraquilhos ninguém nos tirava pela manhã. Eu lembro muito bem que eu gostava de alinhar muito com ele, porque eram equipas de 2 de cada lado, não é? E ele normalmente gostava de jogar à defesa, porque rematava com uma intensidade muito grande da defesa e fazia golos extraordinários. Às vezes o entusiasmo era grande e no primeiro e no segundo ano eu recordo que a primeira aula das 8h30 às vezes ia ao ar. Furava mesmo. Eu nunca o via estudar. Ele não estudava. Matemática era com ele, contabilidade era com ele, inglês era com ele. Aquilo, não sei se ele não seria bom assim em alguma disciplina. Se calhar teria uma dificuldadezinha a português, porque ele era ligeiramente retardado na fala, dava assim um toquezinho de gaguez. Hoje emendou, mas de facto foi preciso com certeza um grande trabalho, que se ele tivesse nascido gago ainda hoje era gago. Não sou tão inteligente como ele, que se corrigiu bestialmente. Aníbal corrige a gaguez, mas não consegue salvar o 3º ano. 5 negativas condenam o jovem a trabalhos forçados. Na forma que ele perdeu um ano, e eu disse: para mim, este ano não pode ir para a praia, que a praia dele e a minha foi muitos anos os Olhos d'Água, Praia dos Olhos d'Água, que é uma das praias muito boas e muito bonitas. Eu nesse ano disse: não pode ir para lá. Então por quem? Perdeste o ano, vais lá trabalhar com o teu avô, a regar milho, cavar batatas, plantar couves, e andas ali o verão para saberes que o teu pai quer te dar uma lição, mas sem bater. E ele realmente... Não resmungou nem nada? Não, ele ia de bicicleta, levava o lanchezinho lá para coisa e fazia aquilo que ele apetia, que o avô não lhe dizia nada, mas ele tinha que ir fazer alguma coisa. E andou ali o verão, realmente entretido. O estágio agrícola desse ano há de curar-lhe antigas tentações. A assiduidade aumenta e as notas melhoram consideravelmente. Aníbal acaba mesmo a escola comercial com médias bastante razoáveis. A gente perguntava para o Aníbal e o Aníbal não estava porque tinha ficado na quinta lá do avô a tratar das coisas. E depois, quando ele aparece novamente a estudar, ele nunca mais deixou de ser o primeiro aluno da classe. Foi impecável, sempre daí para a frente, acabaram-se os problemas de um mal comportado, um mau aluno, ou isto ou aquilo. Sempre foi um bom aluno. Mas até aí ele tinha Ele andava ali naquela conversa. Esse celebérrimo ano, e que aconteceu ao Aníbal o que acontecia a todos os garotos, sobretudo dos meios rurais. Foi para o trabalho. O castigo era: anda cá, tens aqui uma enxadora e vais cavar as batatórias, que é para ver se aprendes, porque a ver se aprendes era a única possibilidade de salvação, pelo menos da nossa classe social. E o Aníbal salvou-se. A timidez é uma imagem de marca, uma característica que o haverá de acompanhar de Bulicama até São Bento.
O cargo de primeiro-ministro não lhe altera o hábito. O social continua a não ser do seu agrado. E Vitor Nobre não frequenta a Quinta do Lago, prefere o Pulo do Lobo e o refúgio de casa. Em Faro, o professor Diamantino, só 30 anos mais tarde, viria a saber que tivera aluno tão distinto. Dizem, então, e o senhor não se lembra do Cavaco Silva? Foi também seu aluno? Digo, olha, não me lembro. Lá realmente não me lembro. Era uma pessoa bastante tímida, como diretora de um gabinete que ainda tinha bastantes pessoas. As pessoas tinham alguma dificuldade de acesso a ele e ficavam profundamente espantadas quando se tinham algum problema pessoal, o abordavam da forma sempre humana como ele resolvia. Eu tenho a impressão do rapaz que se isolava, porque não, que se isolava um pouco e que se apagava até bastante. Aos 15 anos, Cavaco está de partida para Lisboa, onde chega em 57, determinado a ganhar o canudo em económicas. O regime está calmo. Só um ano mais tarde, com a candidatura do general Humberto Delgado à presidência, é que a agitação vai chegar. Aníbal mantém-se alheio à política. Do seu currículo, de resto, não constam manifestações antifascistas, nem outras que não tenham a ver exclusivamente com a vida da faculdade. Bom, eu tinha bolsas de estudo, etc. Eu vinha de uma família modesta, como tantos outros. Não se podia dar ao luxo de correr o risco de, por exemplo, ser expulso da universidade ou perder um ano ou coisa do género. Não há ninguém que se possa lembrar de que nos corredores de económicas alguém, mesmo que tivesse aversão, falasse sobre essa aversão. Portanto, quem disser o contrário pensa que está um pouco a fantasiar. Na altura do 25 de Abril ele não estava cá e, portanto, aí é que as pessoas começaram a manifestar. Ele estava fora do país e, portanto, como digo, primeiro ele durante 2 anos não esteve, porque estava fora, e, por outro lado, as manifestações públicas, no momento, realmente ninguém as fazia. Portanto, não é nenhuma particularidade dele ou de mim, ou seja, de quem for. Acho que essas manifestações não se verificavam, porque, como sabe, quando elas se verificavam, as pessoas normalmente eram presas. E, portanto, não era o caso. Naquela altura havia, de facto, os indivíduos ativos, mas eu não reconheço que ele fosse um ativista político. A preocupação dele era tirar o curso. Já instalado em Lisboa, Cavaco ainda chega a representar os Júniores de Benfica em ping-pong, mas será no atletismo que a sua carreira desportiva ganhará destaque. Apareceu aqui uma vez um jovem que vinha do Algarve, fazia desporto, gostava muito de continuar a fazer desporto, fazia bem. Apareceu-me aqui. Ele estava a estudar no Instituto Comercial, que era ali ao pé da Estrela. E morava em Campo de Ourique. O senhor gostava de fazer aqui uma atividade desportiva, gostava do atletismo, já fazia, em Lolé. Sim senhor, com certeza. Pronto. Fez sócio do clube, pagava os 5 escudos por mês e treinava. Mas eu só posso treinar, você treina o tempo que tiver. Você é estudante, você treina o que quiser e como entender. Eu gostava de treinar com uma certa regularidade e tal, com certeza. E então começou a se dedicar ao atletismo. E eu comecei a ver as capacidades dele, o que é que ele... E pensei, bem, as barreiras, é um indivíduo alto, tem uma certa flexibilidade, vai para as barreiras. E então comecei a treiná-lo nas barreiras. Eram estas barreiras, os 400 barreiras, porque as outras 110 são mais altas. Tem 1,6 m mais ou menos a altura do nosso centro de gravidade, que é à volta do umbigo. E então, estas ainda são originárias, ainda são do tempo, tem mais de 40 anos. Passou por estas, de certeza absoluta. Não direi esta, mas com certeza, por uma delas passou de certeza. Ele fazia 110 metros barreiras, comprimento e altura. Ele, não sendo um atleta de primeiríssimo plano, era nas médias muito bom, porque fazia diversas provas. Mas será como barreirista que Cavaco acabará por se destacar, conseguindo rubricar bons tempos nos 110 barreiras, marcas que ainda hoje estão registadas nos cadernos do professor Muniz Pereira. Em 1962, o professor Cavaco Silva entrou em estas provas que hoje vou dizer, todas de 110 metros barreiras. Fez 18-4, 17-4, 16-9, 16-4, 16-7, 16-4 e 16-1, que foi a sua melhor marca em 1962. Esta marca, 16-1, no ranking de Portugal nesta altura, era a 7ª. Quer dizer, houve 6 melhores só. Ele, com 16 segundos e 1 décimo,
era o 7º melhor português do ano 1962. Haverá de ser ainda o atletismo que proporcionará a Cavaco a estreia em viagens de avião, numa deslocação até Angola em 61, integrando na altura a equipa do Tudul. Lembro muito bem dele, até porque fazíamos a mesma especialidade. Fazíamos ambos salto em altura e 110 metros barreiras. Lembro-me que o professor Cavaco Silva era uma pessoa um bocado esquiva, né? Quer dizer, mais ou menos como é hoje, salvo o devido respeito por seu primeiro-ministro, mas era assim uma pessoa que falava pouco, né? Eu lembro-me, não era assim uma pessoa muito esfuziante, mas era, corria, sim, para o nível que nós tínhamos, corria bem, sim, era uma pessoa dedicada, aliás, ele era treinado por uma pessoa muito exigente, que era o professor Eduardo Cunha, ele fazia pelo Codula, eu era atleta do Benfica. Aníbal traz habitualmente de calções e evita sempre que pode aparecer. No entanto, e pelo menos uma vez por ano, expõe-se perante uma plateia familiar e cúmplice. O teatro não era o seu forte, mas o rapaz do Bulicame chega mesmo a representar durante o mês de agosto, com a história de um temperamento já na altura difícil de vergar. A discussão parte sobre uma recolha que nós fizemos de folclore, não é? E curioso, muitos anos depois é que eu vim a saber os versos que nós pretendíamos, mas o Aníbal deu com alguns e queria adaptar para a marcha popular ali uma cançãozinha de Bulicame, claro, discussão. E a coisa chegou ao rubro e o Aníbal abandonou a sala. Lá se mete ele em cima das suas calcinhas arregaçadas, ele usava assim umas calcinhas muito arregaçadas, um alpino, e pá, parecia um tiro a caminho da fonte. Chegou à fonte, claro, pois não estava na hora de chegar a casa. Pai pergunta, António, vem, o que é que se passa? Chateei-me com os gajos, chateou-se, então porquê? Vá para o pé dos seus amigos e veja lá se fazem isso, que a gente gosta de ver. E lembro-me perfeitamente de ter feito com o Aníbal o perdão dos filhos em que eu era o pai dele. Ele era um bom ator. É verdade. Ele era um... Epá, isto é vaidade, mas se for perguntar, dizem logo que o melhor ator era eu. E isto é auto-lisonjear, mas as pessoas sabem, eu de facto tinha muito jeitinho para aquilo. O Aníbal desenrascava tal e qual como desenrascava o meu irmão, ou o Lionel, ou um deles. Mas, de facto, neste caso do perdão dos filhos, sendo um drama, a entrada do Aníbal, porque nós não tínhamos caracterização, está a ver o que é fazer um puto com 14 anos para um velhote de 60 que volta à casa ou de 65 que volta à casa. O público ri e a partir daí a coisa desconcerta um bocadinho. Mas dava para os gastos, pá, e as pessoas divertiam-se, depois aquilo era para 10 tanitos para a malta fazer um baile e comprar um reboçados e estava feito. Entre o ping-pong, o teatro e um que outro baile, a adolescência corre tranquila e sem grande vocação para namoros. Há quem garanta até que a única moça conversada com o jovem Aníbal foi a Maria Alves, mais tarde legítima do professor. Não, parece-me que ele não namorou mais mulher nenhuma senão aquela que ele casou. Foi para Lisboa, foi lá para a casa da família, lá começaram a tratar muito bem dele, e Bendido, a senhora gostou muito dele, e Bendido, e eles casaram à vontade deles, nessas coisas, e nunca me intervi. Há, porém, quem recorde pelo menos um outro caso, aquilo a que se convencionou chamar um flerte. O Aníbal tinha tido, digamos, aquele flerte, ou conchego, ou romance com a Maria do Carmo, e a Maria Alves, pois, queiramos ou não, o que constava entre a malta é que com o Daniel Idílio, o doutor Daniel Idílio, o Mendes da Costa, diretor do Hospital de Faro, só doutores, hein? Veja que só doutores. Aí sim, aí é que gostava, ganchinho, mas com o Aníbal não. E eles ambos negam que de facto não se namoravam, e o doutor Costa vem a casar com uma senhora que não é a Maria Alves, e a Maria Alves casou com o Aníbal, porque depois em Lisboa, em que então se aproximaram e se conheceram, e se calhar chegaram assim a um encontro imediatamente óbvio, porque aí já o Aníbal era uma pessoa desempartigada e muito mais inteligente do que aqui.
Está feita a história. O regime, por esses tempos, corria seguro. O curso de Cavaco também. O jovem aluno vai colecionando prémios pelo seu desempenho como estudante, tornando-se, por isso mesmo, notado no ISEF. A disciplina de funcionamento e de organização e de objetivos era tão clara, já da parte dele nessa altura, que levava a que, por exemplo, enquanto nós brincávamos dentro das aulas, e isso era vulgar, porque enfim, nós assistíamos às aulas para não chumbar de faltas na altura. Depois tínhamos os problemas de estudar nas vésperas dos exames, que não era o caso dele, ele não. Ele, dentro da aula, não brincava, era uma pessoa extremamente atenta, digamos, às aulas. E realmente tinha uma disciplina de organização que lhe permitia fazer atletismo, ter as matérias em dia, assistir às aulas, namorar, porque já namorava na altura a Maria. Um único vício Aníbal continua a permitir-se durante o tempo de faculdade. Sem ser um incondicional do futebol, o totobola era de registro obrigatório. Recordo-me do atual Primeiro-Ministro, Cavaco Silva, que fazia parte daquilo que nós chamávamos o grupo do Café Canas, em que fazia uma vaquinha semanalmente para preencher o totobola, para fazer o totobola, e quem fazia o desdobramento das apostas e preenchia os boletins do totobola era o Cavaco Silva. Nunca houve grandes prémios? Julgo que nunca tiveram grandes prémios, não. Aníbal acaba por ganhar o estatuto de melhor aluno do curso, que entretanto se prepara para concluir. Antes disso, porém, a vida reserva-lhe uma surpresa. Faltava um ano para alcançar a licenciatura e, como habitualmente, o pedido de adiamento ao serviço militar é apresentado. Só que desta vez o pedido foi recusado. A guerra ruía o ultramar. Estamos no verão de 62. Cavaco cumpre a recruta na Escola Prática de Cavalaria de Santarém e, apesar do aspecto frágil, dá mostras de uma grande capacidade física. Desta vez o importante não era correr depressa nem saltar barreiras. Desta vez tratava-se de levar às costas um companheiro de recruta. Tenho oferecido ter pés chatos. E então na tropa não podia fazer aqueles longos percursos. E, portanto, acontecia que quer o professor Cavaco Silva, quer alguns outros amigos, camaradas de armas, que andavam comigo, tinham que levar às costas, ou praticamente. Na tropa foi interessante porque, de facto, eu era um pouco ingênuo e sabe que na tropa é preciso ter um pouco de astúcia, né? E ele era mais uma espécie de mentor, né? Porque não se podia perder os fins de semana e havia que cuidar de certas coisas para não perder, e ele dava-me, digamos assim, os ensinamentos. Conselhos, não é? Uma espécie de manual de sobrevivência. Terminada a recruta, pensava Cavaco ter ultrapassado a pior fase, puro engano. Aníbal é mobilizado para Lourenço Marques. A guerra em Moçambique estava para chegar. Antes de embarcar, no entanto, rumo à África, Aníbal acaba por casar com Maria Alves. Uma semana depois, o casal, já a bordo do paquete Infantão Henrique, completa uma estranha lua de mel a caminho de Moçambique. Mas nem tudo foi mau. Apesar do cenário de guerra, a tropa de Aníbal decorre sem sobressaltos. Uma tropa tranquila que lhe permitiu até preparar a época de exames que lhe falta para concluir a licenciatura. Limitávamos uma vez por mês, ou às vezes mês e meio, 2 meses, a termos o armamento de um oficial que está de serviço. Estávamos de serviço ao quartel-general, que no fundo não nos causava grandes problemas, e depois não víamos mais armamento. Portanto, o armamento não era connosco, o nosso armamento era uma caneta e eram os papéis e, enfim, aquela burocracia militar típica que era preciso ir resolvendo. De resto, não mais do que isso. Presumo eu que muito trabalho de estudo dele também era feito no serviço militar, sem que houvesse qualquer tipo de problema. Não tivemos o mínimo de problemas em termos militares, enfim, pudesse focar alguns entrados, nada, absolutamente não. Quando ele vinha fazer as provas de exames vindo de Moçambique, vinha com ar muito descansado, muito tranquilo, sem uma espécie de desgaste pelo facto de estar a fazer 2 coisas ao mesmo tempo. E eu acho que é realmente uma característica, sempre lhe reconheci, às vezes tenho dito, e penso que ele nem sempre às vezes gosta que eu diga, mas eu nunca o vi cansado. O ditador não dá mostras de querer ceder na independência das colónias. A contestação começa a ganhar forma e Cavaco, sem nunca se expor em demasia, chega mesmo a assistir a um concerto de Zeca Afonso em Lourenço Marques. Por exemplo, Zeca Afonso esteve lá a dar aulas
e que, enfim, havia reuniões regulares, mais ou menos políticas, de contestação à situação, mas, enfim, também... Chegaram a ser alguma dessas reuniões? Sim. Recordo-me, o Cavaco Silva não esteve, por exemplo, presente nessa reunião, mas já não sei porquê, não era o caso, mas recordo-me perfeitamente de uma sessão que se fez no esquadrão de cavalaria, onde às 2 íamos sendo todos presos, porque o Zé Afonso cantava as canções dele, que eram maravilhosas e são, mas que obviamente eram de contestação clara, digamos, ao regime, portanto os comandantes, quando descobriram que havia para ali, começaram a espalhar as coisas, houve alguns alferes de cavalaria que foram transferidos. Na capital moçambicana e por detrás de uma secretária, Aníbal vai recebendo as sebentas que alguns colegas lhe vão fazendo chegar e em julho de 64 viaja até Lisboa, onde se licencia com distinção, alcançando um 16 como média final. Conseguido o canudo, Aníbal regressa a Moçambique por forma a completar o serviço militar. Antes, porém, da partida, acaba por receber de um antigo professor, Alves Martins, um convite para assistente no ISEV. Conta quem viu que Aníbal terá recebido, na mesma altura, outros convites financeiramente mais prósperos. Naquela altura em que nós nos licenciámos, os licenciados em finanças eram procurados com uma enorme avidez por parte das empresas. Havia na altura muito poucos licenciados em finanças e os bons alunos eram muito cobiçados com ordenados muito elevados para irem para as empresas. E penso que a grande maioria dos colegas dele foi essa a orientação que deram à sua vida. E logo no início, ele, apesar de ter tido imensos convites com propostas financeiras muito aliciantes, Cavaco consegue resistir à tentação do dinheiro. Quase um ano depois, regressa à metrópole, aceitando o lugar na faculdade e ganhando igualmente uma bolsa de investigador na Fundação Gulbenkian. Como professor, Cavaco há de experimentar dias difíceis na crise estudantil de 69, inspirada, claro, no maio de 68 francês. A cadeira que leciona, Finanças Públicas, era considerada por muitos como reprodutora do discurso do regime, facto gravado com uma elevada percentagem de chúndulos. A gota d'água estava para chegar. Na primeira aula, a grande questão foi a avaliação. Como é que ia ser feita a avaliação? O Dr. Cavaco Silva trazia um método, na altura pouco conhecido, chamado método americano, ou das cruzinhas, em que há uma pergunta e há várias alternativas. E as pessoas põem cruzinhas simplesmente à frente das alternativas. Se errarem, isso é descontado. Bom, a introdução da avaliação tipo americana, da qual me recordo, não foi introduzida por ele, foi introduzida pelo professor catedrático na altura, o professor Alves Martins, que era o professor catedrático da cadeira e do grupo das finanças, e portanto nós, como assistentes dele, evidentemente que era ele que dirigia essas matérias. As dificuldades que ele teve foi uma dificuldade que não foi própria ou única dele, foi uma vaga de contestação que entrou por económicas. O 25 de Abril chegou a económicas uns anos antes de ter chegado ao país. E, portanto, as pessoas que para já não estavam habituadas àquele tipo de método, acharam aquilo um método estranhíssimo e pediram ao Dr. Cavaco Silva que justificasse pedagógica e cientificamente aquele método. Ele fez o que eu acho que neste momento, e na altura também achei um erro tático estrondoso e que rebentou completamente com a cadeira, que foi dizer-nos numa turma, à frente de uma turma, que era uma turma de teóricas, portanto tinha para aí umas 50 pessoas, sim, tinha umas 50 pessoas, dizer que não explicava, que não dava a justificação do método à frente da turma toda, mas que daria individual ou em grupos pequenos no gabinete dele. Isto pôs as pessoas completamente em polvorosa. Mesmo aquelas pessoas que não tinham um grau de politização muito alto, sentiram autenticamente que o Cavaco Silva estava a achar, a pensar que os poderia aldrabar. Que poderia convencê-los num gabinete fechado de algo que numa turma aberta com muita gente não conseguia. E, portanto, ficavam completamente furiosos. Completamente. Perguntaram-lhe se ele achava que eles tinham cara de parvos, se achava que os poderia enganar, se achava que eram miúdos pequenos para irem na conversa dele, enfim, foi uma tourada valentíssima naquela aula e o Cavaco nunca mais deu aula nenhuma. Não se sabe se, já na altura, esta citação de Bento Jesus Caraça estaria assim destacada no átrio da faculdade. O mais certo é que não. Ano e meio mais tarde, Cavaco ruma até a Inglaterra, onde pretende, com a ajuda da Gulbenkian, doutorar-se na Universidade de York, o que acontece em 73, com desempenho distinto e num tempo recorde. Foi considerada uma contribuição
muito boa para aquela matéria, especialmente o ele ter-se doutorado no número de anos recorde em York. Não sou capaz neste momento de dizer exatamente o número de anos, a única coisa que eu sei é que ninguém se tinha doutorado em tão pouco tempo. O convite para ficar a lecionar em York não tarda a aparecer, mas Cavaco mostra-se decidido a regressar a Lisboa, o que acontece em abril de 74. Faltavam 5 dias para a Revolução. Consumada a mudança, Cavaco decide-se pela filiação no PSD. Reza a história que, para tanto, terá bastado uma intervenção de Sá Carneiro na televisão. Após o 25 de Abril, e quando se formou o Partido Social Democrata, na altura o PPD, ele aderiu imediatamente. Portanto, foi uma adesão que foi feita de uma forma imediata. Mas viveu com ele essa adesão? Vivi. E por alguma razão foi uma decisão imediata, espontânea, ou alguma... Não, eu acho que correspondia... outra razão que... Não, eu acho que correspondia não só àquele projeto que correspondia mais aos ideais dele, provavelmente também com alguma atração pelo Dr. Sá Carneiro, mas penso que era aquele projeto que se lhe configurou como mais ajustado aos ideais que ele tinha. Tempos difíceis se avizinham. Cavaco volta a ser contestado na faculdade por recusar desta vez adotar Marx como referência. Aníbal, apesar das dificuldades, vai-se aguentando, até que em 77 acaba por ser convidado para o Banco de Portugal. A travessia do deserto tinha terminado. Depois de vencer as eleições, em dezembro de 79, Sá Carneiro convida Loureiro Borges, então vice-governador do Banco de Portugal, para Ministro das Finanças. Impossibilitado para exercer o cargo, Loureiro Borges acaba por indicar Cavaco Silva, que um mês mais tarde toma posse como Ministro das Finanças de Sá Carneiro. Cavaco prepara-se então para fazer da política o seu modo de vida. Camarada estava para acontecer. O partido fica destroçado e sem um líder à altura que assuma a herança de Sá Carneiro. Cavaco regressa então ao Banco de Portugal, onde ficará até 85. Ganha o Congresso da Figueira, consegue formar governo nesse mesmo ano e, embora em minoria, governa até 87, como se de maioria se tratasse. É desse tempo que ficou a célebre frase "Nunca me engano e raramente tenho dúvidas". Ao PRD, Cavaco fica a dever a primeira maioria absoluta unipartidária. A moção de censura apresentada pelo novo partido revelara-se providencial. O primado do líder sobre o partido tinha chegado. Desde muito cedo que Cavaco manifesta a aversão ao tráfico de influências. E o aviso, não vão as tentações chegar, fica feito em própria casa. O meu filho não senta pedidos nem do pai, nem da mãe e nem dos irmãos. Foi a primeira coisa que se falou logo. Cada um quer ser independente. Não se limpem, se querem ter... Isto é uma coisa que ele avisou logo. Não façam pedidos que não... Mas não, nem pode isso. E o gajo que vai atrás à família meter-lhe aqui, meter ali, isso é um erro. Politicamente. Quem lida no dia-a-dia com o professor reconhece-lhe sentido de humor, mas a verdade é que a adaptação de Cavaco Silva ao convívio social inerente às funções do primeiro foi particularmente difícil. Mas ele em privado, com quem está à vontade, tem um belo sentido de humor. Não digo que é um humorista, mas consegue ter uma boa piada, consegue ter uma boa tirada humorista, às vezes nas situações até mais delicadas. Um sujeito com imensa graça, com imensa piada e com muito humor, sobretudo caracterizando determinadas situações com humor, de tal maneira, com vivacidade e humor que às vezes eu, e não faço isso por louva-me isso, porque não preciso, também rio, mas rio com vontade, porque realmente tem imensa piada a dizer as coisas. Acho que houve uma evolução grande na sua maneira de ser, na sua maneira de se relacionar com as pessoas. Não deixou de ser, naturalmente, o homem rigoroso, o homem austero, o homem decidido, mas no plano da relação pessoal, da relação humana, acho que houve uma alteração e uma alteração muito positiva. E acho que hoje o professor Cavaco Silva é um homem muito mais tranquilo, muito mais humano, um homem já com tempo e disponibilidade para conversar com as pessoas, para ouvir as pessoas. Não quer dizer que ele antes não ouvisse, quer dizer é que porventura hoje tem uma predisposição para uma relação mais afetiva. E acho que isso tem muito a ver com o facto de ter ganho confiança, ter ganho por isso mesmo outra tranquilidade. E julgo que isso foi patente, sei lá, na última campanha eleitoral, como é patente nos últimos meses. Acho que ele está de facto mais aberto, mais humano, mais afetivo.
demasiado contraído nos tempos primeiros da política, Cavaco tem efetivamente vindo a mudar. Daquela fase inicial em que quase não conseguia encarar o interlocutor, mostrando sempre muito agarrado aos braços da cadeira de cada vez que falava, desse tempo já pouco resta. Custou paciência e algum trabalho, mas Cavaco rendeu-se à imagem e conseguiu mudar. Estamos em junho de 1991, em plena campanha eleitoral. A caravana social-democrata, com Cavaco à cabeça, passeia-se pelo centro do Fado. Quando ninguém fazia prever, Cavaco acaba por protagonizar um episódio impensável há algum tempo atrás. Logo à noite em Braga e a caminho de Braga, a caravana laranja já passou por Faf, João Almeida. Cavaco, surpreendentemente bem disposto, o líder do PSD entrou num café em Faf para beber uma bica, o café apinhado. Quando lhe pedi um comentário à sondagem TSF Expresso, Cavaco pegou-me no microfone e fingiu que era repórter. Ouvintes da TSF, estamos num café em FAP, estou a fazer todos os meus esforços para me aproximar do Primeiro-Ministro, há uma grande multidão à volta dele, é uma grande dificuldade, o repórter tem dificuldade em trabalhar, vou tentar avançar por baixo das mesas, estou com grandes dificuldades, acabo de levar um pontapé na cabeça, agora bateram-me no olho, vou desistir, não se consegue, vou mesmo desistir, obrigado, até à próxima. Cavaco Silva divertido, contente. Recordo como uma rábula que deixou toda a gente surpreendida, porque não era próprio nem do Primeiro-Ministro, que ele na altura ainda era Primeiro-Ministro, nem da personalidade que toda a gente conhecia. Aquele Cavaco, ninguém sabia que existia, nem as pessoas que contactam mais próximos com ele. Por exemplo, eu recordo-me que Fernando Nogueira, que não presenciou esta rábula, à noite quis ouvir o som, porque não acreditava, não era possível, e então, na altura, o Marcos Mendes pediu-me, não se importa, mostra o som ali ao Dr. Fernando Nogueira, porque ele não ouviu, e eu fui no hotel, fui lá mostrar o som e ele olhava para aquilo assim com um sorriso meio vermelho. Como é que é possível esta pessoa? E ainda hoje há pessoas que acreditam que aquela rábula foi o João Canticastro, um ator, a imitar a voz do Cavaco a fazer aquilo, e não foi. Eu estava na altura sentado no café, ao lado do Primeiro-Ministro, com várias pessoas à volta, e para mim foi uma surpresa completa, porque vejo o repórter TSF a aproximar-se do Primeiro-Ministro, fazer-lhe uma pergunta na altura sobre a sondagem que nesse dia era publicada num semanário. Bom, e a surpresa completa é quando o Primeiro-Ministro começa a fazer de repórter. E eu acho que estava toda a gente à espera de tudo, de qualquer resposta, menos dessa. Bom, a partir daí foi partir a rir, com a máxima franqueza de partir a rir, embora ele estivesse com o ar mais sério do mundo, compenetrado da sua função de repórter, da sua função alegadamente ali do jornalista a cobrir os acontecimentos. Bem, acho que foi espantoso, foi um momento bem interessante. De umas vagas conversas de bastidores, em maio de 85, na Figueira, Cavaco consegue tornar-se no centro incontestado da vida política portuguesa. De tal forma assim é que durante meses deixa o país suspenso à espera de uma simples palavra. Interessava saber na altura se Cavaco ia ou não continuar à frente do partido ou do governo. Em janeiro deste ano, confirma-se aquilo que muitos temiam, mas que poucos ousavam acreditar. Tomei a decisão de não me candidatar outra vez a presidente do PSD. Há quase 10 anos que sou presidente do partido. Fui eleito a primeira vez em maio de 1985 na Figueira da Foz. Tenho vindo a defender a renovação do partido. Devo agora eu próprio dar o exemplo. O homem do leme anuncia assim de forma solene que abandona o lugar. O que ainda não se sabe é se deixa o navio ou simplesmente muda de posto. Uma coisa, porém, parece certa. Depois de quase 11 anos como inquilino de São Bento, não é qualquer sapato que lhe serve. Mas, qualquer que seja o desfecho, Cavaco já garantiu um lugar na história, como o chefe do governo português, eleito, que durante mais tempo se manteve no poder. Só Salazar o bate em longevidade, e esse nunca se submeteu ao voto. Na história, não deverá ficar registado o descontentamento popular que acompanha o período final do seu governo. A rede viária e mais uma boa mão cheia de obras públicas ficarão como o legado do professor, cuja coabitação com Mário Soares não se revelou particularmente pacífica.
Dele, alguém disse um dia tratar-se de um homem sem currículo. Mas currículo é coisa que hoje em dia não falta a Cavaco. O homem que instituiu a expressão forças do bloqueio continua ainda a condicionar a estratégia do partido, que liderou desde 85. Um desejo antigo pode agora muito bem ser concretizado: o regresso à vida académica.